Hora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei com as coisas que eu deixei. É a live que agora que eu amei. Gente, deixa eu finalizar aqui com a Camila, Cadu, para mim partir para você, Camila, e a gente vai pro Cadu, que o Cadu já tá na área. Meu querido, pra mim, me diz o seguinte, eu quero saber se o pessoal quiser entrar, buscar esse acesso, entra onde? Não, 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 para as pessoas, para as pessoas. Tá bom? Tá bom. Ok. Gente, ah, ótimo. Olha só, eu queria que você depois, Camila, anota o meu telefone se não tem, que eu queria falar com seu pai sobre isso também. Tá bom. Mas aí, meu querido, bota lá no meu Face, que eu vou divulgar pro pessoal. Um abraço, família. Vou... Ai, lembra aquela música que eu fui aí te procurar para pedir aquela música? Tem como botar aí pro pessoal ouvir? É, tá bom. Gente, agora vamos falar nada mais, nada menos do que meu outro filhote. O negócio vai ficar doido agora. Vamos lá. Vamos chamar o Cadu. Ô, Glória! Gente, então vamos falar com o cara, né? O brabo. E aí, Jesus? Olá, olá, Glória! Aí, gente, olha o brabo aí. E aí? Fala, Gente, mestre? olá, doutor. Esse cara que foi um dos caras dos Galácticos. Os caras que eram meus atiradores de elite, que ficava na linha de frente combatendo, eu vinha atrás, e a tropa só atirando e as coreografias. Graças a E Deus, aí, meu que filho, como é que época, você tá? porra, que época é essa? Ah, Época cara, boa, tô né? bem, tô bem. Graças a Deus tô bem. Tô aqui em Madrid, aqui, trancado em casa, né? Já tem um mês. Gente, para quem não sabe, quem não acompanha o cara, sabe que meus filhos aprendem tudo. Aprende a ser campeão, aprende a dançar muito e aprende a fazer filho igual o pai, né? Ele viu, pô, o pai fez filho, ele fez um Mentira a filho. veia. Na veia. Tô E aqui, tô trancado com elas aqui. Graças a Deus. Ainda bem que consegui graças a voltar. Deus. É, consegui voltar pra poder ficar aqui com elas, que senão eu tava perdido. Agora, então vamos lá, gente. Cadu, eu quero saber quando você não, quem não sabe, o Cadu não morava no Rio. Ele morava em São Paulo, certo? É, eu nasci e me criei em São Paulo. Eu mudei pro Rio. Eu fiquei no Rio, acho que no total mesmo, acho que uns 3 ou 4 anos, acho. 3 ou 4 anos. É, que ano você foi para o Rio? Ah, que ano eu fui pro Rio, eu não lembro. Eu lembro que eu mudei pro Rio, acho que eu deveria ter uns 20 ou 21 anos, uma coisa assim.
Ah, É. Antes de chegar na. Gente, vamos saber como é que foi o chegar na Larissa, né? Que ele dançou com outras pessoas, até é. Tatiana, não sei o A quê. Larissa, a Larissa veio por último. Eu dancei com a Erika em São Paulo. Comecei com a Erika. A minha primeira parceira foi a Erika Kuno, lá em São É, que Paulo. com. É, Aí depois. aí depois eu fui pro Rio. Aí fiquei um tempo sem ninguém, que era muito novinho ainda, a galera não me conhecia e tal. Aí eu fiz umas paradinhas com fiz uma tentativa com uma garota, como é que é o nome dela? Michelle, acho que era o nome dela. Daí fiz com a Robertinha também, a Robertinha, que era na época aí, era das crianças, não me lembro o sobrenome Caramba! dela, a Robertinha. Daí teve a Camila também, que a gente dançou nos Galácticos junto um período. Foi um pouquinho antes dela. E antes da Camila ainda teve a Fernanda Fernandes, lembra dela? Fernanda Lembro. Fernandes também teve um processo com ela. Tatiana. A Tatiana a gente não chegou a dançar junto, não. A Tatiana a gente namorou, né? Porque a Tatiana sempre foi parceira do Rodriguinho. A gente dançar junto nunca dançou, não. Aí teve a Camila, dancei com a Camila um período nos Galácticos, aí depois acho que a Camila começou a dançar com o Frajola ou com alguém, não me lembro. Foi quando a Larissa chegou. E aí daí ficou. Aí, beleza. Aí o Cadu era dos Galácticos, pá, dançando. E teve uma época que o Cadu falou assim, time, pô, aqui na academia o Zuki não é forte, né? Eu É, lembro. na verdade, a minha entrada no Zuki foi bem inesperada. Eu entrei porque naquela época eu e o Rafael Oliveira a gente era muito amigo. A gente era assim, muito amigo, passava muito tempo junto. E ele sempre foi zuqueiro. E aí a gente ia pros bailinhos junto e tal. Aí quando o Alex abriu a escola dele, que ele abriu a companhia de Zouk, o Rafael falou, ó, vamos lá, ver o que acontece. E acabou que eu fiquei lá um período também, aprendendo Zouk lá. Porque naquela época, o Rafael acho que dava aula aí na academia, na sua academia, mas era de sábado num horário que eu não podia fazer. Um horário que eu dava uma outra aula também e não podia fazer as aulas dele. Isso aí tem o quê? Deve ter uns 17 anos já, 17 ou 18 anos. Uma coisa assim, é. Pera aí. Me diz outra coisa. Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá meio chegando meio atrasado, mas tô ouvindo. Sai novamente, entra. Não, eu tô te Tá ouvindo dando uma bem, tô te ouvindo. interferência. Eu tô te ouvindo bem. Tá dando interference. Gente, vocês ouviram bem ele falando? Vocês ouviram bem? Porque aqui do meu lado ficou uma coisa meio Android. Tô É. na área, hein? Olá, ô Glória. Aí, me diz o seguinte: você estava no começo no Rio de Janeiro, queria viver da dança, você não queria fazer contrato, você queria, estava focado para, queria fazer show, trabalhar dando É. aula, não é? Não foi isso? Foi porque quando eu vim de São Paulo, lá em São Paulo naquela época não tinha esse lance de contrato e tal. Aí quando eu cheguei no Rio, foi difícil para eu fazer alguns. Eu cheguei a fazer, mas foi um pouco difícil porque o pessoal, eu era novo, né, aí na área. Então, tipo, o pessoal da dança, né, já me conhecia, mas as outras pessoas ainda não tinha muito, assim. Aí era muito difícil para eu fazer contrato. E eu fazia alguns baile ficha também. Fiz tudo, fiz contrato, fiz baile ficha por um período, mas eu, na verdade, nunca gostei muito, mas tinha que fazer, né? Porque
era a única maneira de ganhar dinheiro. Daí eu tive uns problemas, aí eu decidi não fazer mais. Aí foi quando eu foquei mais em relação a dar aula e fazer show para ganhar dinheiro. Porque não tava dando não. Fazer ficha e contrato não tava rolando. Não Entendi. tava rolando Me diz o não. seguinte, É. o Cadu, o Tarcísio era um cara que eu fazia um trabalho com ele, e ele perguntou um cara que pudesse fazer um trabalho na Austrália, mas que dançasse não só samba, mas que dançasse zouk. O É, Cadu, como um cara que ele já tinha visto que o zouk já estava no mundo, e o Cadu é como foi o José no Egito, quando José caiu, os irmãos vendeu o José, aquela coisa do Egito, que José virou governador. Eu já tinha passado a profecia para ele que se ele passasse o perrengue que ele tinha que passar, ele ia conquistar coisas grandes. Que todos os grandes profetas sofreram para depois ter o quê? Oh, glória de Deus. Aí, aí o é, Tarcísio, eu falei, Tarcísio, era até os Galácticos. Tem o William, tem o Rodriguinho, tem não sei quem, mas o cara que dança tudo é esse aqui. Gente, o Cadu pô, foi um mês, aí ficou, sabe aquela coisa? A minha pátria, eu vou perder a banda. foi Eu, complicado, hein? tem banda de. Sabe aquele nariz saindo no catarro? Não tem banda? Não tem banda do Brasil? Eu vou sofrer. Foi Eu, foda mesmo. eu falei, filho, vai pra lá tu vai ganhar muito mais do que você vai ganhar no Rio. Vende aqui pra curtir. Passa um mês sem dar aula, só curtindo. É, a situação. E aí ele foi pra lá, voltou, foi aí que surgiu o filme O Regresso. Ele voltou, começou a dançar zouk funkeado lá, onde ele viajava, ele botava o funkeado para aparecer, ele era chamado para dançar zouk, ele botava o samba. Ele falou É assim, bem isso Jim, a aí. gente foi chamado para dançar zouk. Ele metia o funkeado. Aí ele tinha um dia dos demais, que os outros só levavam o zouk, ele levava o zouk e o funkeado. E música americana, aí ele, pum, gol de placa. Só, e no É, paraíso, ele só Deus botando ele lá em cima. Conta pra mim. Conta essa história pro pessoal. foi, foi, foi bem isso mesmo. Na verdade, o que aconteceu foi bem isso aí. Só que antes do Tarcísio aparecer na jogada, foi o Marcos Moran. O Marcos Moran que foi falar contigo, que eu acho que na verdade ele pediu uma indicação para você de alguém que pudesse dançar um pouco mais do que só samba. Naquela época, eu e a Larissa, a gente estava dançando samba. A gente fazia a dança de salão toda, mas a gente ainda tinha um pouco mais que era um pouquinho do zouk e um pouquinho da salsa. Que a Larissa, na época, ela era muito viciada em salsa. Era eu, a Larissa, o Rafael, o Fernando e a Nayara. Ficava assim, fechadaço. Até mesmo antes da Karine mudar para o Rio de Janeiro. Aí a Karine mudou para o Rio de Janeiro, bombou mais ainda. Foi na época do Rogério Mendonça, da Sara e tal, que a gente era viciadão, que eles davam aula aí na sua escola. Aí a gente conseguiu essa boca que você indicou pra gente. A gente fomos postar por 2 meses. Eu não queria ir, na verdade, de princípio, porque além de eu estar muito feliz com o que estava acontecendo no Rio, eu tinha conseguido um estágio para dançar na companhia de contemporâneo que a Larissa dançava. Então eu tava lá, na última fila lá da parada, mas tava amarradão, porque tava aprendendo um monte de coisa, curtindo legal. Não queria ir. A Larissa, que desde o começo, vamos, que vai ser legal. Você deu uma. Vai, que vai ser legal. Tá, então vamos. Aí, quando a gente chegou lá, que a gente conheceu o Tarcísio. Aí, o Tarcísio falou contigo, tu falou bem da gente pra caramba. Aí, o Tarcísio levou a gente pra escola dele pra fazer um workshop lá de 2 semanas e tal, não sei o quê. E aí, ele perguntou se a gente não queria mudar pra lá pra trabalhar na escola dele.
Aí eu já, puta, não quero, quero voltar pra casa. Fazer o que na Austrália? Aí a Larissa, não, vamos, porque é bom pra gente, vamos lá. A gente fica um ano, a gente aprende o inglês, levanta uma grana, tal, não sei o quê, e depois a gente volta pra casa. Ah, não deu outra. O primeiro ano foi bateção de cabeça, porque falava nada de inglês, sentia muita falta do Rio, muita falta da família, de todo mundo, não sei o quê. E a Larissa aqui que me segurou bastante, assim, tipo, não, segura a onda aí que vai ser legal. A gente, né? E aí foi passando, um ano depois, eu sofri um ano, assim. A Austrália é um país, assim, magnífico, mas eu sofri muito de saudade, de não falar a língua, de ter que se adaptar. A Larissa já desenrolava o inglês, né? Então, para ela foi um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque eu dependia muito dela para tudo. Para falar com uma pessoa, para comprar alguma coisa, entendeu? Eu dependia dela para tudo. Então, para ela também foi bem difícil, assim, porque ela teve que segurar a onda. E mas ao mesmo tempo foi legal, porque a gente começou a dar aula lá na academia do Tarcísio e tal, não sei o quê. Aí tinha umas festinhas locais que a galera chamava a gente pra dançar. Era bem isso aí, os caras contratavam a gente pra dançar zouk. Eu levava o samba de quebra, a gente dançava de graça o samba. Às vezes eu fazia até um samba no pé de graça também, pra poder divulgar e tal, não sei o quê. E a galera então começou a contratar a gente. Naquela época não se existia muito. Aliás, acho que existia dois congressos de zouk no mundo, que era o de Porto Seguro e acho que tinha o de Amsterdã, que era o Brasazuca, alguma coisa assim, daquela época. Então a gente fez muito contato com a galera da salsa. Naquela época, os congressos de salsa já era gigante de salsa e bachata. E aí, então, a gente caiu no gosto dessa galera, porque a gente fazia show diferente do que eles faziam. Então a gente dançava o Zouk e o samba, dava aula de Zouk e samba para iniciante nos congressos e começou a viajar assim. Isso era a época de Johnny Vasquez, Jesus Aponte, Super Mario, essa galera que é old school hoje em dia. Então a gente era o queridinho dessa galera, porque a gente era moleque e já fazia um show diferente de tudo que eles faziam. Então a gente começou a divulgar o Zouk pelo mundo pelos classes de salsa e bachata. Aí começou-se a crescer o Zouk fora e aí começou-se a ter congresso e as pessoas se interessarem mais pelo lance do Zouk e do samba. Mas naquela época não existia congresso de Zouk ainda, igual tem hoje. Não tinha internet igual tem hoje, não tinha YouTube, que você podia fazer as paradas. O YouTube nasceu assim mesmo quando a gente saiu. Que eu lembro que quando a gente saiu daí, a gente tinha colocado a nossa primeira coreografia de samba aí no YouTube, que foi aquela Lá Veio o Homem, que a gente fez a primeira, de preto, que deu um problemaço também, fudido, e na época a galera não curtiu muito a ideia, porque parecia que a gente estava entregando material de graça, aquela coisa toda, e quando na verdade a Larissa já tinha uma visão de que era uma promoção. E aquilo ajudou muita gente também. Larissa criou a nossa conta lá no YouTube naquela época. Isso aí ajudou bastante, mas era o que tinha. Não tinha o que tem hoje, né? Essa facilidade de internet e tal. Pois foi sofrido, hein? Entendi. Me diz o seguinte: quando você sai do Rio para começar a viajar, despontar da Austrália para os países, e seu trabalho ir com a Larissa ganhando reconhecimento, eu, pô, dançando, pô, em vários lugares, David Bosco, dançando em vários lugares, vários países, e vendo você sendo chamado, seus trabalhos, todo mundo ficando encantado. Casal, pô, casal do Pires e Larissa, nossa, são maravilhosos, né, 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 né. Como é que você faz uma reflexão? Um cara que sai de São Paulo, vai para o Rio, do Rio, começa a ganhar um mundo, indo para tudo que é país que você nunca imaginou. Como é que você se sentiu naquele momento e como é que você se enxerga hoje? Eu acho que foi tudo, aconteceu tudo muito rápido e eu tive muita sorte no sentido que
Quando eu saí de São Paulo para o Rio, eu fui justamente porque lá em São Paulo tinha a academia do Marco Aurélio, né, que era a sua filial, que aí foi quando eu conheci o seu trabalho e te conheci, juntamente com o William e a Cirlei. Aí o William me ofereceu de me hospedar na casa dele por um período, foi quando eu mudei para o Rio, que foi uma fase fodida. Eu queria até agradecer meu irmão, o William, por isso, que graças a ele eu fui para o Rio de Janeiro, porque ele me sustentou um período grande no Rio de Janeiro para que eu pudesse estar aí na academia de você, na sua academia e tal. E aí, depois que eu fui para a Austrália, eu tive muita sorte porque a Larissa sempre foi muito cabeça. A Larissa sempre foi muito na visão de business, muito focada. E aí o Tarcísio também estava muito ali para administrar o que a gente fazia. Então a coisa foi acontecendo tão rápido que eu não tive muito tempo para raciocinar o que estava acontecendo. Quando a gente parou para analisar, a gente já tinha meio que aparecido no meio da cena internacional. E a gente passou muito perrengue, porque a gente era novinho, as pessoas estavam começando a conhecer a gente, então a gente fez muito trabalho naquela época a troco de nada, a troco da passagem, de chegar lá, fazer a divulgação e voltar para casa. E naquela época não tinha outra maneira de divulgação a não ser você ir lá. Tipo, você dançava num congresso. O que aconteceu pra gente foi que depois que a gente mudou para a Austrália, o congresso de Sydney, que era gigantesco na época, era acho que talvez o segundo ou terceiro maior congresso de salsa do mundo. A gente está se falando de papo de 3, 4 mil pessoas no final de semana, que naquela época era gigantesco. E uma das organizadoras era brasileira. E ela chamou a gente para então participar de uma do congresso. E nesse que a gente dançou naquele congresso, outros organizadores viram e chamaram a gente. Então, aquilo ali era a nossa divulgação. Você dançava, aquele cara do congresso de Hong Kong te fazia uma proposta, você fechava o contrato ali e ia para Hong Kong, de Hong Kong você ia para outro lugar. E assim que a coisa acontecia. Então não tinha muito tempo de raciocinar. Você fazia a parada ali no final de semana. Aconteceu, você já fechou um contrato para daqui a um mês. Tipo, os caras vão pagar a passagem, voltar e vamos. Que é divulgação. E ralamos muito. Muita coisa, muita dificuldade no começo. E eu, moleque, curtia muito aquilo, mas sofria muito também. E graças à força de vontade e organização da Larissa para acalmar a situação, a gente foi manter. Mas eu não tive muito tempo de raciocinar, não. Foi tudo muito rápido. A única coisa que eu acho que foi super bom é que a gente até hoje a gente sabe aproveitar quando a oportunidade aparece. Então a gente soube aproveitar bastante aquele momento que a gente teve de fazer a coisa já de uma maneira mais engatilhada. Então isso ajudou muito, entendeu? Para a gente poder chegar onde chegou hoje e ter uma carreira estabilizada. Mas lembrando agora, fazendo uma reflexão da época da favela lá em São Paulo, para onde eu fui e onde eu estou hoje, é muito difícil assim, de explicar o sentimento, né? Porque às vezes você para realmente pensar em tudo aquilo que aconteceu como a vida é hoje, é complicado. Na época que eu morava na casa do William, comer arroz e salsicha era luxo. Era quando a gente estava com dinheiro, quando os baile ficha dava bom, que a gente conseguia comer um arrozinho com linguiça maneiro. Me diz o seguinte, a Larissa falou assim, o Cadu é o coreógrafo, não sei o que lá. Eu acho que você sempre teve boa cabeça para montar suas coreografias. Teve uma coreografia de Zouk que parecia uma coisa rebobinando, retrocedendo, que eu achei ideia de cientista. Foi uma ideia muito show que eu fiquei de bobeira. Falei, caraca, moleque não tá brincando, não tá fumando alguma coisa. Cachimbo da paz. O que você. Como é que é? Fala para as pessoas, como é que você tem ideia de suas coreografias? O que te vem de ideia?
Você primeiro busca a música ou começa a fazer um trabalho de corpo e depois a música, ou a música é o ponto fundamental? Eu acho que o mais difícil de se montar uma coreografia que vai dar um pouco de sucesso é realmente a escolha da música. A escolha da música é, acho que, a parte mais difícil, porque tem que ser uma música que você tenha consciência que vai ser usado por muito tempo, que as pessoas vão ouvir por muito tempo, vão ver vídeo toda hora, e morrer depois de um mês. A pessoa não pode ficar cansada de ouvir aquela música depois de um mês, né? Mas a escolha da música sempre foi a parte mais difícil dentro do meu trabalho com a Larissa sempre foi mais ou menos assim. Eu sempre fui o coreógrafo e ela foi a dançarina durante um período longo. Hoje em dia a gente é 50-50, entendeu? Acho que ela entendeu a maneira que eu gosto de trabalhar, assim como eu entendi a maneira com que ela gosta. Então a gente meio que hoje em dia divide a ideia, mas naquela época o 99% vinha da minha cabeça. Mas muito esperto no sentido de saber o meu ponto fraco e o meu ponto forte e usar sempre mais o meu ponto forte e usar o que a Larissa sempre teve de melhor. Eu nunca tive esse lance de querer me aparecer. Eu queria fazer a coisa num geral aparecer. Então, eu sempre coloquei a Larissa de frente. Porque ela sempre veio com uma coisa a mais. E eu nunca tive problema com isso. Ó, entendeu? Porque as pessoas vendo a Larissa, automaticamente elas estão me vendo. Elas não estão vendo a Larissa e o Cadu ali. Ou elas não estão vendo o Cadu e a Larissa. Elas estavam vendo isso porque a minha cabeça estava pensando nisso. Entendeu? Então eu usei muito isso. E aí, com o tempo, a gente foi conhecendo outras pessoas, outros dançarinos outros estilos, salsa, a West Coast Swing e tal, não sei o que. O Oliver e a Luda foram os primeiros, assim, que eles também são da Austrália, né? A dar conselho pra gente, né? Em relação a tudo, em relação à estrutura de coreografia, e figurino, como se apresentar no palco. Então a gente teve que ter esse trabalho com outras pessoas com mais experiência, entendeu? E durante esse período a gente foi adquirindo mais informação. Então hoje se existe uma estrutura de coreografia que tem que ser feita. Tipo, hoje, pois a gente fez muito trabalho também com o Jordan e a Tatiana. Entendeu? Eles ajudam a gente muito em relação a um olho de fora para poder ver o que a gente está fazendo, se está indo, se não está indo. E a gente sempre tentou manter muita identidade da dança, seja ela do samba funkeado, seja ela do zouk. E agora do West Coast Swing também, que a gente também está fazendo trabalho. E isso foi uma coisa que eu priorizei desde o início, identidade daquilo que eu estou fazendo. A Larissa, no começo, porque ela veio do contemporâneo do balé, ela tinha umas ideias muito contemporâneas e muito clássico. E aí eu tive que segurar ela muito também. Tipo, não, isso aqui você tá saindo um pouco do foco que a gente precisa aqui. E ela ficava maluca, mas era o que era. Não, a identidade é isso. Isso aqui não tá com cara de zouk. Isso aqui tá saindo muito do samba. Aí depois, com o tempo também, ela entendeu que pra gente sempre foi prioridade manter a identidade daquilo que a gente se propõe a fazer, daquele estilo de dança. Então, eu acho que a convivência com outros dançarinos também ajudou muito a gente chegar ao ponto de poder montar coreografias que agrada, que é o nosso cartão de visita, né? Hoje em dia. Por exemplo, tem coisas que marcam. Primeiro, para marcar um trabalho de um grande profissional, de uma de toda uma jornada de ensaio, eu acredito muito que é a música e quando o trabalho se encaixa com a música e aí para quem nos assiste ou quem assiste você, essa música que tem a rebobinação me marcou muito. Mas aí você ouve a música e vê o contexto do trabalho, você vê tudo
se encaixando. Tem uma coreografia de samba funkeado que me marcou muito, não só na música, mas quando você vê o trabalho que bate com a música, que é aquela assim, Sunday morning with the morning, Ah. ready, Sunday with the rain, with the morning, with the morning, aí, tan, tan, tan. Com essa música, o meu inglês é Aham. diferente. Esse trabalho também, filho, eu fiquei enlouquecido. Eu vi umas 10 vezes. Porra, e aí os black daquela música, Pô, ela... mestre, obrigado. Fiquei e falei, porra, moleque é brabo mesmo. Também Não, essa daí eu também tem curti. o sangue dos caveira, mas aí você quando monta trabalho, você às vezes remonta, assim, foi num caminho e falou, não, pode ser melhor. Vamos, Larissa, apaga isso aqui, vamos. Digo, Não, sabe o que que é pensar, engraçado? Que já tem certeza de tudo. essa, essa coreografia que você acabou de mencionar aí, dessa música em inglês, foi mais ou menos assim, a gente montou aquela coreografia em cima de uma outra música. Era uma outra música totalmente diferente. E aí o que acontece? A gente montou coreografia com outra música, a gente chegou a apresentar essa coreografia com uma outra música num congresso lá na Austrália, Brasil Central, acho, na época, do Tarcísio. E a gente sentiu que o resultado não foi o que a gente queria. A coreografia estava boa, mas o resultado não foi como normalmente era. Aí o que a gente aconteceu? Pegou essa música e achou, eu achei essa música, não me lembro como. Falei, Larissa, vamos trocar isso aqui, ó. Vamos dar uma outra roupagem para essa coreografia e jogar ela em cima dessa música aqui. Encaixou certinho. Encaixou certinho. Dali então foi que, bum, subiu. Foi montado em cima de uma outra coisa. E aí a gente teve que trocar, dar uma outra roupagem para poder é, jogar a coreografia para lá. E Entendi, foi muito engraçado isso daí. Acho que foi entendi. até o Léo, Pô, foi até o Léo da Robertinha, acho mesmo que mostrou essa música pra gente. Viu que a Larissa fez um comentário aqui. Deve ter sido mesmo. Eu, sinceramente, não me lembro. Mas agora ela escrevendo ali, eu acho que veio uma memória rápida. Acho que deve ter sido até o Léo mesmo que mostrou essa música pra gente. Falei, putz, é essa música. é, o Léo acertou aqui. Se fosse o programa Qual é a Música, o Léo já ganhava. Ele falou Taste Ah, Love. direto. Em inglês. Já tinha ganhado direto. Aí, então vamos lá. Agora, Cadu, de tudo que você. Eu acho que, pô, a gente, quando conquista coisas sendo convidado para viajar, você é um cara que está sempre em tudo que é Congresso de Zuc, é trouxe uma outra proposta e com um conceito. Você diz assim, conseguir conquistar, você se acha um cara realizado? No sentido, a gente vai estar sempre buscando realizações. Dentro do sonho que eu busquei, eu, eu cheguei numa, no que eu sonhava. Eu acho até que eu passei do que eu esperava, porque quando eu morava aí no Brasil, eu nunca tive naquela época, não tinha essa vontade de sair do Brasil. Nunca tive, aconteceu porque aconteceu. E então nunca tive essa gana de, eu quero viajar o mundo dançando. Eu estava contente com o que eu tinha aí. Então, eu me sinto super realizado por tudo que eu fiz. Eu acho que pelo respeito dos colegas de trabalho, tanto do samba, pelo que a gente fez durante esses 15 anos que a gente está junto, eu e a Larissa. Esse ano a gente completa 15 anos de parceria. Então, o fato da galera reconhecer o que a gente fez para a cena, mais até do Zouk do que o do samba, mas também não deixa de ficar fora do samba,
é muito gratificante, porque a gente ralou tanto naquela época e ter esse reconhecimento hoje é muito bom. Assim como eu acredito que você também tenha, por você ter formado tanta gente de qualidade que está pelo mundo, você deve sentir essa realização de que você fez um trabalho que vai ficar pro resto da vida. O fato da gente, de uma certa forma, ter sido e ser ainda à frente, a cara do Zouk brasileiro fora do Brasil, é muito gratificante. Eu me sinto muito realizado, me sinto muito feliz, agradeço muito a Deus por tudo. E é claro, a gente sempre quer buscar mais, igual tu falou mesmo. A gente quer sempre mais, nunca está satisfeito. Mas uma coisa que eu sou 100% satisfeito é pelo que a gente fez pela dança brasileira fora do Brasil e pelo reconhecimento dos profissionais de ponta pelo que a gente fez e faz. Isso aí é uma coisa que eu sou realmente muito agradecido. Obrigado. Muito obrigado. Você está de frente com o Jimmy de Oliveira. Está de frente com o Gabi? De frente com o Jimmy de Oliveira. Então é o seguinte: quantos anos de carreira que você tem com a Larissa? Com a Larissa, 15 anos. 15 anos junto com ela. É. Agora, você. Gente, o Cadu, além disso, você fez música, não fez música? Então, Eu produzo música, eu canto também, fiz bastante remix. É aquilo que eu falei, eu sempre fui muito abusado e eu sempre aproveitei a oportunidade. Então, tipo, eu me apaixonei pelo lance de música muito tempo atrás, por causa do Maf, quando eu conheci o Maf, adorava as músicas que o Maf, adoro as músicas que o Maf remixava. Então eu caí no gosto e quis aprender. Fiz algumas aulas com o Maf, fiz algumas aulas com o Paulo Mac, assim, de leve. O Calado também me deu uma moral na época. Então eu fui aprendendo essas coisas, fui me enfiando e acabou que eu conquistei um outro sonho que foi de entrar na ZNL, né? Que na época era o grupo de DJ que realmente movimentava a cena de música de Zouk na cena do Zouk. Hoje em dia tem muita gente de qualidade, mas naquela época os moleques era a glória da coisa, né? E eu ter feito parte do time me deu uma outra visão e tal. Foi muito bom. E aí eu ficar sempre mexendo nas coisas e acabou que eu aprendi a cantar ali, aqui, ali, produzir uma coisa ou outra, então tive o prazer também de poder gravar música com gente grande, tipo Paulo Mac, o Caixa, já tive prazer de abrir show pro Tio Mate, que é um puta de um cantor de Kizomba também, e tipo, graças a Deus eu fui sempre cutucando ali e aproveitando a oportunidade. Foi assim que eu entrei nos Galácticos, moleque. Foi assim que eu realizei o sonho de entrar nos Galácticos, graças a Deus. Queria até aproveitar o momento aqui para mais uma vez, te agradecer por tudo que você fez por mim, pelo meu irmão William, pela Cirlei, pela Larissa, por todo mundo que a gente veio de São Paulo, né, daquele jeito que a gente sabe, e você foi o cara que realmente fez a gente crescer, amadurecer como dançarino, como pessoa também. E se não fosse por você, talvez a gente nem estaria batendo esse papo aqui hoje. Então, de poder te agradecer muito por isso, juntamente agradecer o meu irmão William mais uma vez também. Meu irmão William, tipo, foi um paizão para mim, me sustentou muito tempo no Rio de Janeiro, me ensinou muito no Rio, me ensinou muito ainda em São Paulo, na época do pagode, ainda lá atrás. Então, se não fosse por vocês, talvez a gente nem estaria aqui, ó, batendo esse papo aqui, descontraído. entendi. E como é que, como é que é essa emoção de ser pai? Ah, isso aí, só quem é pai realmente entende isso, né? Eu sempre quis ter filho, eu acho que ter filho foi sempre parte
um sonho grande que eu sempre tive desde pequeno. Mas eu sempre esperei o momento certo para isso. Hoje eu tenho 38 anos e a minha é minha primeira filha. Então eu esperei o momento exato, a pessoa exata para poder. Então, tipo, é uma emoção assim que só quem tem filho realmente entende isso daí. Hoje, é que nem uma vez eu até comentei na internet. Hoje eu entendo o significado da palavra amor, da palavra eu te amo. Porque é um amor assim inexplicável. É difícil, né? É difícil. Tem todo aquele processo de adaptação, principalmente para mim, que tipo, para mim e para Carolina, que é nosso primeiro filho e tal, não sei o quê. Mas nossa, eu sou aquele pai babão. Babão, babão mesmo. Tô com É, ainda mais agora nessa quarentena aqui, você não pode sair de casa, eu tô com ela 24 horas por dia. pior que é mesmo. É O inexplicável. pai, deixa eu até criar barba, para dar Ó, aqui, aquela ó, tô até, conotação de pô, tô até barbudo. crescer. Não, agora eu sou pai, deixa a barba, bigode, cavanhaque, os outros vê de longe. Você é um É. pai. Você não é... Mas, galera, seguinte, eu não vou fazer muitas perguntas. Se eu fizer, eu vou matar as perguntas que vocês possam fazer. Eu queria que estão aqui participando com a gente, fizesse suas perguntas para o cara aí brabo, tirasse as suas dúvidas. Pergunta, Cadu, você se depila? Quantas vezes por semana? Você faz, escova o dente quantas vezes por semana? Você malha? Você surfa? Você faz o Ó o quê? David. Ó o David Gente, Mendigo tá faz a aí. pergunta. Fala, Mendigo. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta aí. O Rodrigo pergunta se a gente dança por telepatia. Infelizmente agora tem que ser, né? Porque a Larissa presa lá em Los Angeles e eu aqui em Madrid, tá sendo assim mesmo. Telepatia. Vamos ver. Se eu pudesse trazer os meus irmãos, o William Celei pra cá, com certeza eu traria, mas é difícil, né? Complicado. O Léo perguntando como é que foi trabalhar juntos depois do término do relacionamento nosso. Cara, foi difícil, hein? Porra, vou te falar que foi difícil. O primeiro ano depois da separação foi complicado, até pelo ego de moleque, que a gente era bem moleque, acho. Na época deveria ter uns 25 anos, 26 acho. Então foi bem difícil, mas a gente sabia que a nossa carreira junta era mais importante do que o nosso relacionamento. E, e eu ter separado da Larissa como casal, para a nossa carreira foi a melhor coisa que aconteceu. Foi difícil, a gente teve que respirar muito, brigou muito o primeiro ano, até que eu arrumei uma outra pessoa e ela arrumou uma outra pessoa para poder para acalmar um pouco os ânimos. Foi muito difícil, muita briga, muita discussão, mas a gente sempre soube desde o começo era o que a gente tinha que fazer para a carreira acontecer. E graças a Deus aconteceu porque hoje em dia a Larissa é mais que uma irmã para mim, assim. Então, a gente teve que passar por esse processo para poder estar como a gente está hoje. Não que não dê para trabalhar assim com o casal, mas no nosso caso não deu, né? O Marcelo está perguntando qual rotina cultural para manter em forma. Academia, alimentação, bastante ensaio, bastante dança. E é isso aí. Não tem outro segredo, não. É ralação o dia inteiro. Quando você pretende montar uma coreografia de funkeado? O pessoal está Então, perguntando. o problema é que eu tive que parar de dançar samba porque eu quebrei o meu joelho uns anos atrás. E eu, na verdade, eu preciso fazer uma operação para poder repor a cartilagem da rótula do meu joelho direito.
Só que essa cirurgia, ela é um pouco brutal. Eles vão ter que realmente abrir todo o meu joelho e limpar o que sobrou, colocar uma outra coisa lá e fechar. Isso vai me tirar da cena por uns 7 a 8 meses, fácil. Então eu tive que dar uma parada com o samba justamente por causa disso, porque o samba ele puxa muito o meu joelho. O zouk eu consigo manejar um pouco, o West Coast eu consigo manejar um pouco, mas o samba é difícil. Aí eu tive que dar uma parada com o samba um pouco. Então, eu não sei exatamente se eu vou voltar a montar para mim uma coreografia de samba. Entendeu? Não sei, porque eu não quero fazer essa cirurgia, porque ninguém, além de ser uma cirurgia muito brutal, eu ainda não tive uma garantia 100% de nenhum médico que depois da cirurgia eu vou estar 100%. Então eu prefiro nem arriscar. Os Galácticos foi, pô, os Galácticos foi uma escola para mim inexplicável também. Aquela época dos Galácticos foi tudo. Eu sinto muita saudade daquela época, porque além de muita aprendizagem de dança num geral, a gente era uma família. Aquela época era uma época, pô, difícil, todo mundo batendo cabeça, mas os Galácticos foi uma escola inexplicável também. Deixa eu falar, hein? Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. Deixa eu ver. Cadê? Família que fita. Deixa eu ver. Valeu, O Alexandre. que que tem Obrigado, mais aí? cara. Não, 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 não. Não conheço, mas. Pô, Não. Coelho, a dificuldade é que não é simplesmente pegar as Como. malas e sair. Para você ir para um país assim diferente, principalmente para trabalhar, você precisa de documentos legais. E esses documentos legais, Não. eles realmente não são tão fáceis assim. Sem contar que tudo existe um custo, né? E esse custo normalmente ele é um pouco complicado de começo. Vamos ver aqui. Eu tô baixando aqui para ver se eu É. vejo mais uma coisa. Como você define o movimento de dança de salão Sim. contemporânea no Brasil? Então, Rola pelo para fato, cima, gente. Joana, Tem que perguntar. Pacas. Um abraço, Cadu. Cadu, vamos lá. Galera, vamos embora aí, gente. As perguntas peraí, então, selvagens. tem a pergunta aqui da Joana aqui. É, como você define o movimento de dança de salão contemporânea? O Fusion nos Estados Unidos, semelhança e diferença, contribuição para a dança de salão. Então, na verdade, eu não entendi muito a pergunta, desculpa, Joana, mas eu acho que a dança em si, tanto aí quanto fora do Brasil, se falando dos nossos estilos de dança, é muito igual. Não tem muita diferença. Eu acho que a única diferença é música, que fora do Brasil as pessoas é muito difícil. Tem algumas comunidades fora do Brasil que vão curtir música brasileira, mas a maioria da comunidade prefere música em inglês porque eles se conectam com a música um pouco mais. Eu acho que justamente por isso que o Zouk cresceu muito, porque o Zouk tem muita música em inglês. Mas em relação à movimentação de dança é igual. Não tem muita diferença. A diferença é em como você vai repassar essa movimentação. Porque, tipo, por exemplo, o Brasil, para se ensinar dança no Brasil é um pouco mais fácil, que o brasileiro em si consegue se movimentar mais fácil, aprender a dançar um pouco mais fácil. O gringo tem, dependendo do lugar, ele tem uma certa dificuldade. Então, isso aí vai de lugar para lugar. Vamos lá. Mas eu acho que a movimentação em si é igual. O Léo perguntou aqui, como você enxerga
um ensaio de Zouk dentro do Brasil e fora do Brasil. Peraí, falhou. Como eu enxergo o quê? O ensaio do Zuki? O cenário do Zouk Ah, dentro e fora do Brasil. então, isso é uma coisa, na minha opinião, vou ser bem sincero, um pouco delicada. E vou te explicar o porquê. Eu acho que a cena do Zuki, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é uma cena muito aberta, que dá muita oportunidade de coisas novas estarem entrando. Muito bom, mas às vezes pode se tornar um pouco perigoso, principalmente com a internet. No sentido que, pela dança, pelo Zouk brasileiro que a gente dança, ser muito parecido, muito colado com a dança contemporânea, com algumas coisas de jazz, vamos dizer assim, às vezes se mistura um pouco, se perde um pouco da identidade da coisa. Então, às vezes, eu me preocupo um pouco com isso, com a perca da identidade daquilo que a gente está tentando levar. Isso é mundial, não estou falando dentro do Brasil ou fora do Brasil, estou falando dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, é isso que às vezes eu me preocupo um pouco. Teve uma época que estava um pouco descontrolado. Agora, acho que está começando a ficar um pouco mais ali controlado. Eu só tenho um pouco de receio com tudo isso a se perder a identidade da dança. Eu acho que trazer influências de outras danças é super importante, até porque o nosso Zouk, que a gente dança hoje, o Zouk brasileiro, ele foi criado por influências de outras danças. Foi uma mistura de bolero, uma mistura de soltinho, que se juntou com a lambada que dançava naquela época. Então, o Zouk brasileiro ele já é uma mistura de outras danças. Mas durante esses anos se criou uma identidade. E eu espero que essa identidade se mantenha para o resto da vida. É só isso que eu acho que me preocupa um pouco às vezes. Como é que, Adu, que você. Tá aqui a pergunta aqui. Quais são as suas referências na dança? Jimmy, pô. Isso com certeza. Isso aí é uma pergunta que Mentira, tô brincando. a pergunta já finaliza com uma resposta direta. Jimmy sempre Gente, foi e sempre vai ser influência na dança. eu vou, eu vou contar uma história. Teve uma vez que eu estava muito pé da vida, numa das oficinas do Rio, e o William, que ainda vai fazer entrevista aqui, tipo, queria me confrontar, né? Cadu ia dançar, Cadu, David, Rodriguinho. Foi o dia que eu lancei pela primeira vez as 16 latinhas no 112. Só que o Fernando falou assim, eu falei, bota a latinha lá. Eu nunca tinha colocado na minha vida. Eu falei, bota a latinha lá. Aí o cara botou uma. Eu falei, bota a latinha lá. Aí ele botou três, fez um triângulo. Eu falei, não, põe as 16, marca 2 palmos de cada latinha para outro, 3 palmos, e faz tipo um labirinto. Filho, quando eu comecei, quando eu acabei, aí o Cadu, que ia dançar, que estava lá, tinham se arrumado para dançar. Aí o David falou assim: porra, tu quer que a gente dance agora? Depois do que você fez? Lembra disso? Eu lembro Você disso aí lembra até hoje. Eu lembro. Lembro. Porra, como é que esquece umas coisas dessa daí? que Como é que o que esquece? que me Como é que batia te na dança adrenalina? depois que o Jimmy vem sacudir na casa? Como é que nós dança? Aí fica difícil, né? É, Jimmy naquela época, adrenalina. como? Furando o Primeiro que chão? David, Cadu, o Ilha, eles, filho, eles ensaiavam tipo 6 meses antes
rigorosamente para vir para. E eu estava envolvido na oficina, ensaiando, cuidando do evento, nunca preocupava. O Rodriguinho, o William, sempre vinha ensaiando coreografia e figurino, e eu cuidando da oficina, não tinha tempo de ensaiar nada, não sei o que lá. Nesse dia eu botei a latinha, falei, o quê? Esses caras vão dançar, vão fazer o mega show. Falei, deixa eu assinar meu nome logo, depois eu saio batido. Mas Não, o pior foi, que. foi E, e o pior é que as coisas naquela época acontecia assim mesmo. Eu lembro de várias vezes estar em casa e de me liga, vem aqui na academia que eu tô inspirado. Aí a gente tinha que parar, parar o que tava fazendo, para ir pra academia, eu podia me estudar os bagulhos lá, ficar louco, filma aí, que senão a gente não vai saber o que aconteceu. E a maioria das vezes era assim, né? Vinha a loucura, o Jimmy baixava o santo nele ali, pronto. Filma, porque senão ninguém nunca mais vai ver isso aí. E era bem por aí mesmo, a coisa acontecia ali, ó. 7, 8, quando veja, foi. Cadu, como é que você se vê? Primeiro, a gente está passando um problema seríssimo a nível mundial. Mas para você que está na Europa, né, onde o Zuc tem até nível de ser contratado, é diferente do Brasil. Mas como é que você vê a dança para daqui a, vamos botar aí, 10 anos? Sua filha já vai estar com 11 anos. O que você enxerga? Como é que você enxerga o cenário? Ah, eu acho que vai ser muito diferente. De fato, vai ser muito diferente. Antes mesmo disso tudo que está acontecendo agora, a coisa já ia ser diferente, porque existe uma nova geração de dançarinos chegando e as coisas naturalmente vão mudando. É um processo natural da coisa, então vai ser diferente. Agora, de acordo com isso que está acontecendo agora, eu acho que a vida do ser humano vai ser diferente. A vida do ser humano nunca mais vai ser o que era até essa situação do mundo que está acontecendo agora. A gente acredita que isso está vindo por um motivo necessário para se mudar um processo mental e espiritual das pessoas no mundo, numa dificuldade dessa toda, mas a vida nunca mais vai ser igual. Eu acredito muito nisso. A gente vai se Gente, adaptar a uma vida se nova que surge agora. acabar, eu vou voltar novamente para você fazer você fazer as perguntas finais e as considerações, congratulations com o cara aqui. Então eu acho que a dança vai ser isso aí. A dança vai sempre existir, nunca vai acabar, mas ela vai estar sempre se renovando, porque é um processo normal da coisa. O celular que a gente usava 10 anos atrás, de hoje em dia, é totalmente diferente. O carro que a gente dirigia 10 anos atrás é diferente do que é hoje. Mas é o que eu sempre falo, não se perdeu a identidade. Isso aí eu sempre reforço quando a gente tem esse tipo de conversa. E eu priorizo muito isso. Carro sempre foi carro, independente de estilo, tamanho e modelo. Você olha, você vê que aquilo é um carro e pensa que aquilo ali é uma nave espacial. Entendeu? O celular que a gente usava antigamente era do tamanho desse tamanho. Hoje em dia é um celular desse tamanho. Mas a minha mãe, que não entende de tecnologia, vai pegar aquele celular e vai saber que os dois são celulares. Entendeu? Só que um é mais moderno que o outro. Então eu acho que a dança tem que se manter, existir uma evolução. Eu só espero que não se perca a identidade. É só isso. É, Cadu, estão fazendo as perguntas aqui. Vamos lá. O, como é que você, Cadu, como você pensa que podemos convocar mais homens para dança?
no bom. Gente, lembrando a vocês que a live da manhã, que a live de manhã, da manhã, vai ser com o Léo Gomes. Léo Gomes é uma cria da casa também e que vai estar aqui com a gente para contar a sua história. E você não pode ficar de fora, gente. E amanhã Léo Gomes vai estar. Gente, é um dos filhos meus também, que também. Gente, é muita gente que eu fiz campeão. O bagulho é doido. O Eu bagulho é tive. doido. Olha lá. Então, respondendo a Pô, pergunta lá, na verdade eu não sei. E ninguém nunca me perguntou isso. Eu acho que para trazer mais homem para dança, na verdade, eu sinceramente não sei te responder essa pergunta. isso é meio complicado. É, Mais Jesus. pergunta. Essa pergunta aí a gente tem que procurar até na Bíblia. Essa foi forte. Essa daí eu fiquei aqui, tipo, caramba, como é que responde isso? Isso aí, velho, para tu achar, tá em Provérbio, na Bíblia, Antigo Testamento. Ó, e se alguém achar esse daí, manda pra gente, pelo amor de Deus. Manda pra gente. Ô, Glória. Ô, Manda aí que Glória. essa pergunta até me engasguei. Deixa eu ver. Então, o Bruno. Cadu, hum, seu passaporte. Você já tem quantos passaportes? Então, Tirou? Preencheu? Quantos? o meu caso, para passaporte que eu tive que renovar ou quantos passaportes eu tenho? Quantos passaportes você renovou porque preencheu tudo? Tem que trocar outro. Ah, não Que eu tenho faço uns ideia. seis. Não faço ideia, porque já Não, eu são sei. 15 anos. Eu já passei. Mas já são 15 anos de carimbo, já devo ter trocado um monte. Só que o mais engraçado é que graças a Deus hoje eu tenho dois passaportes. Eu tenho um passaporte brasileiro e tenho um passaporte australiano. Caramba. Graças a Deus. E eu tenho residência espanhola e tenho visto de trabalho americano. Graças a Deus. Caramba. É. Ô, Glória. Oh, Isso glória. é pra poucos, hein? Mas também, velho, onde você pisou, filho, você deixou a sua contribuição ali no ranking dos brabos. Onde tu pisou, ninguém pode, não pode ninguém falar assim, foi mais ou menos. Porque você, todo o trabalho que você fez, filho, eu vi todos que eu vi, entrava na internet para saber, para ver os outros, eu vi, caralho, o cara não, o nível de qualidade não cai. Que Ou tá isso. aquele ranking, ou tá acima. Que Da isso. onde você Obrigado, mestre. colocou, sempre ou manteve naquele nível brabo, ou ainda sobe. Aí, filho, não tem um, pô, todo lugar que eu pude viajar e que teve Zuc, você sempre teve. Eu acho que muita gente que vieram depois de você, dessa leva, que eu acho que o William Teixeira veio depois, Fernando e Carlos, tá na República Tcheca. Eu acho que você, além do Adílio, que foi um motivador como o Brás, você veio depois com um outro forma de trabalhar que também fez com que outros que viessem quisesse, que eu digo assim, você foi um cara que motivou muita gente que veio com um trabalho desse. Por mais que depois, não quero seguir esse trabalho, mas você foi um cara que, quando a gente tem bons trabalhos, você acaba incentivando quem está vindo. Porque as outras quer atingir você, no sentido, eu quero alcançar esse tipo de trabalho. Eu quero ser reconhecido nesse nível de trabalho. Então você foi um cara que motivou muita gente que veio depois no trabalho de Zuc
porque o seu trabalho só engrandeceu o Zuc, né? Pô, Você mestre, foi um cara obrigado. que, pô, Não, é obrigado brabeira mesmo. mesmo, você é enjoado mesmo. Ó, gente, sem fumar. Imagina se fumasse. Bebê ele gosta. Ah, gosto, hein? Bebê, Até hoje eu bebê, curto, hein? o bebê, velho, quer ver assim, se ele for pro hospital, o médico fala assim, tem que botar som, ele bota assim, bota o uísque, bota a cerveja do outro lado. Não, eu curto. Mas uma coisa é legal deixar claro, eu gosto de tomar uma ou outra quando eu tô indo pra baile de dança e tal. Eu não gosto de beber em casa. Eu não sou o tipo de pessoa que vou tomar uma cerveja pra almoçar ou pra jantar. Quando eu tô em casa, eu não bebo. Tipo, nessa quarentena mesmo de agora, eu tô um mês e meio quase em casa e eu bebi uma vez, que foi no aniversário da minha filha semana passada. O resto dos dias eu não bebi Parabéns. nada. Quantos É, minha anos? filha Um fez ano? um ano, fez um ano. Filha, Aí a eu filha tive que tomar dele, uma, né? lógico, a filha dele vai namorar com meu filho, o Gael. O Pô. bagulho é doido! Meu filho, domingo que vem, faz 2 anos. Eu vou ter que beber. Já que tu bebeu, eu também vou Ah, eu beber. tive que tomar uma. Tive que tomar uma. Mas eu sempre gosto de tomar umazinha nos bailes, assim, pra dar uma relaxada. E sempre foi assim. Desde a minha época de moleque aí no Brasil, sempre foi Porra, assim. lembro. Sempre, mano. Sempre quando o Cadu. Era difícil a mão do Cadu não ter uma cerveja na mão. Você lembra aquela vez que a gente foi fazer o show do Belo lá no Canecão? Caramba. Caramba, a primeira vez que a gente foi fazer o show do Belo, aí montamos as coreografias, eu era novinho no Rio, o Jimmy me colocou para dançar uma coreografia só. E era a primeira coreografia do show. Aí tá, beleza. Fui lá, dancei a primeira coreografia, tá, não sei o quê. Fiquei no camarim assistindo o show do Belo e os moleques dançando. Na época era o Pete, o William, nem lembro mais, acho que tava o David, acho o Rodriguinho. Ah, todo mundo, acho. Rodriguinho. É. E os caras dançando, ralando, e eu no camarim, né? Só aqui, ó, matando a cerveja. Acabou o show do Belo, não tinha mais cerveja, porque o cara usasse tomou tudo. Cadu tomou tudo, gente. Os caras bolados. O Pete queria me matar, o Pete. Tô bolado. Porra, a gente se ralando aqui, o Cadu lá pagando de porra, sei lá do que, tomou cerveja tudo. Acaba o show aqui, não tem mais cerveja. É. E eu, Bebeu tudo. Bebeu tudo em um segundo. Falou, ele bebia. Vou beber tudo antes que o pessoal chegue. não, mas tu sabe que eu nem me liguei no que tava, que eu tava tão curtindo ali a parada que eu fui pegando uma, fui pegando outra, quando eu fui ver, acabou tudo. Tá vendo? Agora, galera, isso aí é só para tu ver que o pessoal da casa gosta. David, então, vamos lá. Bebeu até a do Belo, Camila falou. Pior que foi mesmo. Bebeu até a do Belo. A caixa que estava do lado, Cadu finalizou. Caramba, aí aquele dia foi foda. Eu lembro até hoje do Pete boladão. Ficou todo mundo puto, mas o Pete ficou mais puto comigo. Foi verdade. Vamos lá. Gente, mais uma pergunta aqui. Para a gente ir fechando chave de ouro. Pergunta. Caramba, foi muito bom, né? Tá louco. Vou fazer uma pergunta aqui. Cadu, qual foi o momento que você dançou em algum país que você de repente achou que. Porque eu também sinto às vezes isso, que a receptividade não foi a mesma daquele outro país, não foi a mesma que é no Rio. Apesar que em outros países o sentimento e a cultura de aplausos é diferente do Brasil, né? É. Mas, mas qual o país que você fala assim, pô, eu não senti, eles não me transmitiram aquilo que eu queria receber? Aconteceu ou nunca aconteceu esse momento? Aconteceu várias vezes aconteceu. Eu acho que, assim, de memória mesmo, assim, eu acho que tem países, tipo, lá em cima, né? Tipo a Ucrânia. A Rússia nem tanto.
A Ucrânia, a Finlândia, a galera é um pouco mais reservada. Não que eles não aplaudam, eles estão sempre aplaudindo, mas é mais uma coisa um pouco mais suave, vamos dizer assim. Quando a gente chegou na Austrália, a Noruega, a Larissa está falando, Norway, é verdade. Também o pessoal bem, tudo bem calmo. Mas a Austrália, quando a gente mudou para a Austrália, era um pouco assim. Com o tempo, eles foram com bastante brasileiro indo para lá e a gente dando sempre uma puxada neles e que eles aprenderam a poder aplaudir bem quando eles vêm em um show. Mas a Austrália também era bem tranquilinho, né, naquela época. Mas eu não me lembro de nenhum lugar assim, tipo, pô, esse foi difícil. Teve uma vez, algumas vezes na Nova Zelândia, porque o lugar que ele fazia, os caras faziam o congresso, depois de um certo horário, por ser uma área residencial, eles não podiam fazer barulho. Então, depois de um certo horário, os últimos shows da noite, eles não podiam gritar, não podiam bater palma. Eles têm um bagulho que eles fazem assim, que é como se fosse eles batendo palma pra você, mas sem barulho. Então era engraçado que você estava dançando e você só escutava a música e só via as mãos assim pra cima. No meio do show, você via a mão fazendo assim e tal, não sei o que. Quando acabava o show, um silêncio da porra e todo mundo assim, ó, com a mão pra cima, porque eles não podiam fazer barulho. Mas era uma coisa que a gente já sabia, mas ao mesmo tempo era um sentimento meio difícil, assim, né? Tipo, cadê a galera, né, gritando aí pra dar aquela animada? É porque a gente que é brasileiro sente a falta do. O pessoal É, grita, bate palma, pula. não tem outro lugar melhor do que o Brasil para se dançar, em relação a calor humano, assim, do pessoal. Não tem outro lugar. E eu não tô aqui para puxar saco, não. Entendeu? É uma verdade. Dançar no Brasil é um, é um, é, é um sentimento de medo, mas ao mesmo tempo de como é que fala? Para recarregar a energia. Porque a energia que vem da galera que assiste o show no Brasil não tem igual. E isso não é só eu que falo, não. Tem outros dançarinos de fora que falam a mesma coisa. Dançar no Brasil é realmente uma experiência, assim, que fica, hein? Que fica É muito. porque eu acho que o nível de exigência, de qualidade é muito grande. E aí tu tá dançando na tua casa, ninguém quer ver um trabalhinho qualquer, meia É, boca. é. E a recepção E da você, galera é muito boa também. A em outro recepção, país, assim, em outros países, eu digo que o cara que tiver 50% de dança, ele consegue ser o astro de Hollywood em outro país, sem muito esforço. Agora, não atingir, ele pode ser bom num país que ele estiver, porque o 50% que ele sabe é muito, mas atingir a popularidade que você atingiu a nível de viajar é outros 500. Mas digo assim, o cara que tem 50% de dança, se ele fizer um trabalho mediano no país dele, ele vive bem. É diferente dele 50% querer ganhar aí essa conotação ou esse reconhecimento no Rio. É muito difícil. Entendeu? é. O Magno tá perguntando aqui como é que faz para fazer uma comunidade de samba igual na época que a gente morava lá. Eu acho que se mudou muito, né, a mentalidade das pessoas na Austrália, e eu acho que na nossa época não se tinha tanta política, eu vou dizer assim, porque na nossa época era tudo um pouco mais puro, então as pessoas se juntavam mais. As pessoas iam para baile de outras academias mais, os donos de academia se juntavam mais. Eu criei um grupo de bate-papo de profissionais na Austrália, que a gente debatia quando o nego faz baile, quando o nego não faz baile, para não ter dois bailes ao mesmo tempo e tal. Então a gente se ajudava. Hoje em dia existe muita, como qualquer outro lugar no mundo, existe muita política. E também a gente fazia bastante show, como a Larissa mesmo até mencionou aí.
a gente divulgava bastante. A gente ia para outros bailes de salsa, outras coisas assim, e sempre dançava. Nem que fosse uma demo de graça, a gente estava ali dançando. E aí então a galera queria aprender, tinha curiosidade, aquela coisa toda. Mas eu acho que o problema maior, além da política, era a união que se tinha no passado dos profissionais. Acho que hoje em dia, como qualquer outro lugar do mundo, existe uma certa politicagem, uma coisa mais defensiva e tal. Aí isso também não ajuda muito. O Zuc mesmo, na Austrália, mudou muito depois que a gente saiu, porque quando a gente tava lá, a gente meio que era os cabeça da coisa. A gente meio que, não que dominava, mas dentro de um contexto, a gente era Referência maior no a Zuc lá. referência Tem do nem como. Zuc. Então, tipo, eu não digo que era só referência, mas a gente era, tipo, o nome, entendeu? Então, de uma certa É, forma, queira ou não queira, as pessoas tinham um certo respeito por o que pelo que a gente achava. Tipo, se nego começa a dar uma aula ali e o Cadu e a Larissa não gostar, as pessoas tinham um certo respeito com isso. Depois que a gente saiu da Austrália tem quase 4 anos. Se criou uma abertura para outras pessoas fazerem. E aí foi todo mundo fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a comunidade que era assim, fez assim. E aí se formou alguns grupos paralelos que não estavam mais se juntando. Então acredito que, não sei se o samba é o mesmo caso, porque a comunidade do samba sempre foi um pouquinho menor que a comunidade do Zouk. Mas a comunidade do samba estava sempre com a comunidade do Zouk. No entanto, que o nosso evento, que o Jimmy teve já com a gente lá, Leozinho também, o William, é, era um evento de Zouk, 90% Zouk, ou 80% Zouk seja, e 20% samba. Então, sempre quando a gente estava na Austrália, onde tinha Zouk, tinha samba. Nunca teve só Zouk. Os bailes que a gente fazia toda sexta-feira, a gente sempre tocava 3 Zouks, 2 sambas. Ou às vezes 2 Zouk, 2 samba. Era sempre assim. Sempre foi assim. Então a gente sempre teve a comunidade do Zouk com a comunidade do samba junto. Sempre. Sempre foi assim. agora, me diz o seguinte: qual foi. Assim, vocês viajar da Austrália para qualquer país é cansativo e caro. É. Quem foi a ideia de sair da Austrália e morar num lugar mais flexível de viajar para os outros países, a nível até de custo de passagem? Eu Ou acho, não foi isso? eu acho que não foi só uma ideia, foi um acontecimento necessário. Porque eu e a Larissa, a gente tinha, né, os nossos parceiros pessoais na Austrália, e aí as coisas não estavam indo bem no lado dela, no meu lado, e a gente então, já estava influenciado com o West Coast Swing, a gente tava estudando mais e querendo mais, e a cena do swing na Austrália é boa, mas não era boa o suficiente para o que a gente queria, e aí começou o lance, né? Larissa e Jordan, não sei o quê, e aí a gente então decidiu ir embora para Los Angeles, porque era mais central para eu e a Larissa fazer os trabalhos de final de semana de congresso, porque, como você mesmo falou, a Austrália é muito longe, muito caro. Então, estando nos Estados Unidos era mais central, mais fácil. Ali nos Estados Unidos a gente poderia estudar mais o swing e poder ajudar a cena do Zouk crescer também ali, junto com os outros profissionais que já estão ali, né, no caso, né, fortalecer a cena. E também foi o lance da Larissa, né, começar a ter o relacionamento com o Jordan e eu ter me separado também da minha parceira da parceira pessoal da época e ter conhecido a Carolina e ficou mais fácil também eu estando nos Estados Unidos de poder ter um contato com ela, porque aí eu vinha para a Espanha ou ela ia para os Estados Unidos, então a gente ficava que naquela época ela ainda estava só dançando. Que a Carolina, na verdade, ela é enfermeira. Ela ficou um tempo dançando, mas a profissão mesmo dela é
é enfermagem, né? Ela é enfermeira. No entanto, que ela voltou agora a trabalhar no hospital. Então, ficava mais fácil, né? Ficava mais. Então, foi toda uma junção de coisa. E a gente queria sempre participar do US Open, que é o maior, o mais prestigiado competição de West Coast Swing. Então, foi tudo ali. Aí falou, então, vamos Cara, embora. gente, pergunta só, um cara desse, também eu fiquei sabendo quando eu vi um vídeo. Um cara, pô, já conquista uma condição no Zouk, daqui a pouco ele participa de uma competição de West Coast Swing, West Coast Swing, West Coast, West, West Coast Swing e tira segundo lugar, não é isso? Na verdade, no Mundial, a gente ficou, na primeira vez, ficamos em quarto. Ficamos em quarto. Mas para a gente ficar em quarto, aquilo ali foi uma vitória, porque era a nossa Pô, primeira vez e tem gente que estava nessa competição por anos e nunca tinha conseguido pegar nada parecido. Então, para a gente ter ficado em quarto no primeiro ano, ixi, aquilo ali foi, entendeu? Então, no Mundial a gente ficou quarto, quinto, quinto. A gente competiu 3 vezes, então no primeiro ano a gente ficou em quarto, os 2 últimos anos ficamos em quinto. E tá aí bom. E ganha, o que mas que te... chegamos a ganhar outros, né? Tipo, de Nova York a gente É? ganhou, teve um outro também, vários, alguns outros que a gente ganhou, ficou em segundo, mas o Mundial mesmo, o Pica, mas que foi Tá, uma agora, vitória, né? o que fez vocês irem para o West Coast Swing? Pô, uma coisa completa, né? Porque assim, quando você está na zona de conforto é uma coisa. Só que ali você vai ter que aprender toda uma cultura, um comportamento e aprender tudo. Como é que o que te levou a querer aprender uma outra coisa e de repente competir, não aprendeu nem para curtir, mas já partiu para a competição? O que te levou para essa dança? O que te encantou? Na verdade, a gente conheceu o Jordan Tatiana tem acho que uns 8, 9 anos, não sei, na Austrália, e desde que a gente conheceu eles, a gente se apaixonou pela dança. Só que a gente não deu muito valor, assim, não estudava muito. Depois de um período, a gente resolveu, para sair um pouco dessa zona de conforto mesmo que tu falou do Zouk e do samba, procurar uma coisa nova, um challenge novo. Então a gente começou a estudar, começou a fazer Jack and Jill, entendeu? Muita aula e aquela coisa toda. Tem 11 anos que a gente conheceu eles, falando aqui. E aí, então, a gente se empolgou, porque a gente, então, entrou nessa onda, vamos estudar essa dança nova para poder competir. E o West Coast Swing é uma dança muito técnica, muito musical, que para o nosso Zouk influenciou muito. O meu Zouk melhorou muito depois que eu conheci o West Coast Swing. Entendeu? Em todos os sentidos, de como eu danço, de como eu conduzo, de como eu dou aula, de como eu falo na aula, entendeu? O Jack and Jill que existe no Zouk hoje, veio a ideia do West Coast Swing, que a Larissa trouxe de lá, fez todo um estudo, fez não sei o que, não sei o que. Então o Jack and Jill que existe hoje no Zouk, veio do West Coast Swing, entendeu? E a gente Caramba, queria, então, entrar nessa onda de competição. E para a gente poder competir na mesma categoria que o Band, por exemplo, que é um puta de um dançarino, entendeu? Era assim. E só que quando a gente começou na primeira competição, a gente entrou e falou, pô, vamos curtir, porque até então não é o nosso foco, mas depois virou vício, entendeu? Virou vício e graças a Deus, porque a gente aprendeu muito com essa dança, muito. E é bom sair da zona de conforto também às vezes, né? Porque senão fica chato. eu acho que a outra dança, não importa qual seja a que você escolha, ela vai sempre te agregar para aquela dança que você tem como trabalho principal. Exatamente, exatamente. Concordo. Ela vai te trazer sempre alguma coisa, ou musicalmente, ou tecnicamente, ou visionariamente. Ela vai estar sempre te dando uma releitura do que você já trabalha. Sempre assim. É fato. Isso é fato. E o West Coast ele somou muito para mim, para Larissa. Muito.
Muito, muito, muito. Como eu falei, em todos os sentidos. No sentido de como se dar aula, musicalidade, entendeu? Postura, técnica, linguagem. Ixi, ajudou muito. Muito, muito. Isso aí. Galera, vamos lá. As considerações finais. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer as perguntas agora. Já gastei muito cara. Qual é você, gente? Pra gente ir finalizando. Faz as perguntas agora, gente. Pra ma- Faz a pergunta aqui pro Selvagem. Você consegue me ouvir direito ainda aí? Que o meu fone acabou a Tá bateria. maravilhoso, filho. Tá bom. Cadê? Vamos lá, Ó, gente. o Cadê as Márcio. O perguntas Márcio tá aí finais? também. O Márcio foi. O Marcinho tá aqui em Madrid também. O Marcinho foi uma das pessoas super importantes da minha carreira também. Na minha época de moleque lá em São Paulo. O Márcio também, na época do pagode, me ensinou muito pagode. Muito, É. muito. O Marcinho, pô, me influenciou bastante também naquela época. Fala, O Mário está perguntando assim: como faz para voltar a ter uma comunidade de samba na Austrália, igual à época que você morava aqui? Ih, cara. não, mas Dá o mapa. essa aí a gente já Hã? respondeu, né? Essa aí a gente já respondeu. Respondeu? Essa aí já foi. Vamos lá. A Larissa perguntando aqui se eu já montei a coreografia nova nossa. Ah, louca! Larissa, como eu conheci a Larissa? Rodriguinho. Rodriguinho. Tu, tu realmente perguntou isso, cara? É. Rodriguinho, filha da mãe. Caralho, a Larissa, o Rodriguinho, a Larissa fazia muita aula particular com o Rodriguinho naquela época. E aí a Larissa era bailarina, né? Então o Rodriguinho sempre estava ali dando uma aula para ela. Acho que ela sempre ajudava o Rodriguinho nas aulas particulares que ele dava, um bagulho assim. E aí o Rafael Oliveira se encantou com a Larissa e começou a levar a Larissa pro Zuc. E nessa eu sempre ia também, porque eu era muito amigo do Rafael. E aí a Larissa ia pro samba, lá na escola do Jimmy, por causa que ela fazia aula com o Rodriguinho e tal, não sei o quê. Ia dançar. E quando ia pro Zuc, ia com o Rafael e eu ia também. E aí o Rafael se encantou pela Larissa, não sei o quê. Rafael queria pegar a Larissa de qualquer jeito. Rafael tava assim, ó. Aí Quê? ficou a briga lá entre eu e o Rafael. O Rafael tá aí. Rafael. Aí acabou que eu dei sorte. Rafael tá aí? Rafael tá O aí? Rafael tá aí, ó. Rafael, você também vou te chamar para fazer a live comigo, hein? Rafael Oliveira também é Não, o brabo. Rafael é meu irmãozão. Depois eu vou te chamar, hein? Eu lembro quando eu Mas fui lá. foi assim mesmo. Os dois ficaram brigando. Porra, aí foi uma briga, só que aí o Caduzaço deu um pouquinho mais de sorte Foi que aí que saiu. surgiu o UFC na dança de salão. Os dois começaram a criar o UFC, um sambando, o outro no Zuc, um sambando, o outro no Zuc. Caralho, foi demais essa época aí. Aí acabou que deu nisso daí. Rafaelzinho, você é louco, mano. O Rafael, quando a gente foi embora do Brasil, eu e a Larissa, a gente sofreu tanto, porque a gente era tão grudado com o Rafael. Eu lembro o dia que a gente tava saindo do apartamento, assim, com as malas. Ixi, a gente achou que ia morrer, nós três. A gente chorava que não conseguia parar. Caramba, Era caramba. Pô, foda. a minha assessora aqui, a Steph, minha professora de coach, tá aqui. É, eu tô fazendo coach. O negócio é doido, hein? Eu tô ficando no business, o bagulho é doido. É, deixa eu ver. Aí o Rodriguinho jogou merda no ventilador. É, Rodriguinho é fogo. Rodriguinho, aqui é a Bíblia Sagrada, filho. Coisa tem que ser mais de Deus. Trouxe logo terremoto. Quais são as suas referências hoje em busca da inspiração no Zuck? Inspiração do quê? No Zuck. No Zuc? Ah, cara, eu acho que tem muita gente. Eu vou até preferir não citar nomes, porque é tanta gente, cara. Tem tanta gente boa no Zuc,
tanta gente que eu admiro, assim, que eu assisto vídeo, que eu gosto de assistir dando aula, que fica até difícil. E não só da geração velha, não. Da geração nova também tem muita gente boa chegando no Zuki. Então Pô, é difícil realmente falar. cara, eu na Austrália, num dia que o Cadu me convidou para o evento dele, Cadu se apresentou, abalou. Depois, eu sou suspeito. Depois o Fernando e Carlos da República Tcheca. Não, não, República Tcheca. É o Carlos Né, o Carlos e a e a Fernanda? Fernando. Depois o William Teixeira. Depois o. Cara, foi uma só pedrada. Né, os moleques vêm E nervoso, sabe o que né? eu fiquei impressionado nesse dia? Eu fiquei de fora impressionado com você e do Zuki. O carinho um com os outros É, ao isso. se apresentar. Não era fingimento. É, Passava uma coisa de satisfação de ver seu trabalho, curtindo, torcendo. Eu fiquei impressionado com como é que vocês têm essa relação, que isso é eu uma vejo que a coisa maioria das que. danças não tem, Isso é uma nem coisa samba. que realmente o Zuki tem. No samba, sabe o que que tem? Fake news. Não, o Zuki é diferente. O Zuki, graças a Deus, todo mundo se ajuda nesse sentido aí. E é uma tradição realmente da galera do Zuki, quando tem show, todo mundo tá ali para dar um suporte, para dar aquela energia. E a galera assiste a aula um do outro. E quando tem que É, trocar informação, a gente troca informação mesmo sem medo de nada. Isso é uma coisa que realmente o Zuki tem é uma família. Isso é uma verdade. O mundo do Zuki realmente é uma família. Eu lembro que na minha época do samba, na época que eu ainda morava aí, um pouquinho depois que eu saí, era assim. Eu não sei como que é hoje, porque eu saí já tem um tempo. Mas o que eu posso falar é que realmente o Zuki é uma família. De verdade. De verdade, de verdade. eu vi o Jack and Jill que vocês participaram lá. Cara, foi uma loucura. É uma diversão, É, mas cada um trazendo uma proposta de uma coisa leve, é. engraçada, Não e existe, mas querendo fazer. não existe uma competição negativa. É, Competição ela sempre vai existir, porque todo mundo quer fazer bem. Não vou nem dizer fazer melhor. Eu acho que a comunidade do Zuc tem essa mentalidade de todo mundo querer fazer bem e querer que o outro também faça bem, porque aquilo vai fortalecer a todos. é. Da vida. Quando eles têm um parâmetro de um bom trabalho, eles já sabem o que eles têm que trabalhar para atingir. Eles sabem que, assim, se aqui é o nível do trabalho que os caras apresentam 80, eles sabem que o trabalho deles tem que bater ali, ou igual, ou que as pessoas falam assim, pô, teu trabalho teve um quê a mais. Mas um quê a É, mais não é diferença exorbitante, mas existe um padrão de qualidade que eu pude ver que é similar. Não teve nada assim muito abaixo, meu Deus. Não era nem para estar ali. Todos os trabalhos que foram apresentados num dia que eu assisti foi de excelência. Fiquei muito impressionado. graças a Deus, realmente a galera do Zuc tem essa mentalidade família de realmente se ajudar. Isso aí, graças a Deus, é assim. E Cadu, vou te falar um negócio. Eu, como estou no Rio, muitas pessoas têm você como referência daqui. Quando fala de Cadu e Larissa, unânime em falar dos bons do seu trabalho, né? Então, esses anos de carreira te construiu. O mais difícil é você manter o nome. Porque você já tem 15 anos de carreira. Mas É, vocês continuam em alta. É, quando você se torna um nome, que eu percebo no meu caso, você está sempre. É natural das pessoas quererem te alcançar.
Isso é natural. Os outros falam que não é, mas é. Entendeu? Mas, lógico, você quer ter o seu trabalho, sua identidade. Mas é impressionante quando as pessoas falam de você, sempre me remete bons trabalhos. Pô, adoro ver Cadu e Larissa. Adoro ver Cadu e Larissa. Então, até porque eu sei disso, porque muitos outros, toda vez que você vem ao Brasil, vários outros estados queriam que vocês pudessem estar naquele estado. Então, você... Pode falar. Eu gostaria até de realmente agradecer a galera do Brasil por esse carinho que todo mundo sempre teve com a gente, até mesmo antes da gente sair daí. Então, voltar para o Brasil é sempre uma paz para a gente, porque a gente é sempre muito bem recebido aí no Brasil, graças a Deus. Eu acho que o que ajuda muito eu não sei, posso até estar enganado, mas eu acho que é, a gente, nós somos as mesmas pessoas daquela época até hoje. Eu acho que o que a gente conquistou durante esses anos não mudou a nossa maneira de ser, de pensar e de agir com as pessoas. Eu acho que isso ajudou muito. E tem também o lance de que graças a Deus, a Larissa sempre me puxou para poder estar estudando, estar evoluindo em um monte de coisa. Então, eu acho que o fato da gente ter uma aula decente, poder explicar as coisas de uma maneira legal, tá sempre procurando fazer um show que agrade as pessoas, também ajuda bastante, assim. Então, eu fico muito feliz com a galera do Brasil. Pessoal, fez uma pergunta aqui, que, Magno, eu também faço essa mesma pergunta. Eu gostaria muito, eu sei que muitos gostariam, eu queria um dia poder fazer, independente que seja nas épocas que eu faço a oficina, que é julho e janeiro, poder fazer uma oficina, eu, você, Rodriguinho, William e David, Nossa. uma oficina que pudesse ser num mês que não fosse o mês, claro, James, julho para mim é ruim, janeiro é ruim, mas uma oficina só dos Galácticos, podia ser no período que fosse, ia ser muito emocionante. Eu tenho certeza que muita gente do Brasil todo viria. Nossa, isso Mas aí... eu sei que isso aí é possível, com os demais que eu conheço, eu sei que é possível. O negócio é você e Larissa, que eu sei que vocês têm uma agenda muito complicada, mas se um dia vocês pudessem colocar na agenda de vocês uma oportunidade para a gente fazer um evento desse, com todos nós, gente, vocês foram os que começaram a oficina. O projeto Oficina, quando eu idealizei, vocês que foram o pontapé. Então, como o Magno falou, seria muito importante para os antigos e para os atuais poderem ver todos vocês, todos nós reunidos. Eu espero que vocês... Eu acho que isso seria realmente uma coisa que iria, assim, emocionar muita gente. Inclusive a gente mesmo dos Galácticos. Eu acho que a ideia é fantástica. Eu acho que a gente poderia, sim, tentar organizar isso aí. A gente poderia tentar uma época em que a gente está indo para algum festival de Zouk aí no Brasil, tentar, tipo, um final de semana antes ou um final de semana depois. Tentar Sem problema. Isso aí. A gente pode falar Sem isso problema. aí. Com certeza. Eu acho que é isso. Vou falar em público. Eu acho que é isso que o Cadu e Larissa me devem como presente essa grande oportunidade. Então eu vou falar em público também que tá fechado. Vamos fazer isso aí. Ô, Glória! Ô, Deus! Ô, Glória! Olha, Deus! Ô, Glória! O homem virou pai! O homem ficou mais sensível! O homem ficou mais humano! Eu sei disso, eu tenho um garoto agora novo. Eu tô mais criança, eu tô mais divertido. Gente, eu tô tolerante. Hoje eu tolero qualquer coisa. Vamos fechar Hoje, isso aí. sabe, Jesus, na Bíblia, fala assim:
Um filho, quando alguém fizer alguma coisa para você, dê a outra face. Eu estou fazendo isso! Eu estou mudando! Filho muda pessoas. Vamos fazer, vamos Então, fazer. Larissa, já põe aí na agenda aí, ó. A Oficina Galáctica. Oficina Galáctica. Então, Larissa, você que é uma mulher organizada, que agenda tudo, que bota o Cadu para ensaiar plié, grand plié, arabesque e artiste. Primeira data que você vê que tem alguma coisa para o Brasil, me liga com 4 meses de antecedência, 5 meses, que eu vou organizar uma oficina dos Galácticos. Fechou, Glória, glória, glória. fechou. Eu acho que até o Magno até mencionou janeiro. Eu acho de repente até uma ideia boa, porque eu acho que a gente vai estar no Congresso da Renata. Glória, 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 glória. Gente, então, congratulations and special dance Larissa e Cadu em Rio de Janeiro, a oficina de samba Messi King Jimmy de Oliveira. Gente, maravilhoso. Mas Então, tem que ver com o David também, para ele já segurar a onda, para estar aí já também. já está organizado, filho. Então, gente, vamos ter uma oficina dos caras que iniciaram a jornada comigo. Essa vai ser braba. Então, só me passa a data da Renata, aí, para eu poder já me organizar. Na verdade, eu não sei. Quem sabe isso aí é a Larissa. Tudo bem, eu vou falar com a Larissa. Larissa, passa, Cadu, o telefone para Larissa. O que, meu, gente, eu vou dar meu telefone: Tá 021 louca. 99 086. Gente, inglês! Eu tô falando inglês! Deixa eu traduzir: 990867997. Larissa, liga para mim, já me diz a data, porque eu já vou fazer. A divulgação vai ser essa assim: Retorno de Jedi, a Oficina Galáctica. Caraca, Não, leque! mas essa ideia é pica. Essa ideia aí de reunir os Gente, moleques. ó, Cadu, eu não vou nem te contar o que eu vou fazer nessa oficina, que vai ser inédito, que ninguém da dança nunca fez, e eu vou fazer num lugar que ninguém nunca fez, só por causa desse evento. Vamos cair pra dentro. E tu fala, mestre, tu mandou bem. Não, isso aí vai ser. Para discutir. De roda, entendeu? Entendeu? Faz qualquer coisa. Não, vai ser show. Vai ser show isso aí. Isso é louco, mano. Então, gente, a próxima entrevista vai ser. Eu vou marcar com a Larissa também, que é importante vocês, mulheres e homens, saberem coisas por ela, não só por ele. Mas, Cadu, muito obrigado pela a presença e a contribuição que você faz pela. Vai. Bom, travou, mas eu queria então aqui mais uma vez agradecer aí, Jimmy, pela oportunidade aí do bate-papo. Realmente foi muito legal. Outra vez agradecer você por tudo aí que você fez por mim, pela Larissa, pelo meu irmão William, o David, a Cirlei, a galera que veio de São Paulo aí para tentar a vida A no Rio de galera Janeiro. fechamento. A galera fechamento. Exatamente. Obrigado por tudo. Obrigado, galera, aí também por estar com a gente aí nesse papinho legal. E vamos, então, manter essa ideia da Oficina Galáctica aí em pé, porque vai realmente ser pica. Ô, Glória, pode deixar que eu vou deixar a cerveja aqui, lá no barzinho para você beber. Vou Pô, deixar as obrigado, hein? bebidinhas. Tem que ter, né, Ô, pô? Glória.
Valeu, família. Valeu, Um gente. abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Aí, pessoal, a gente conversou com um brabo, né? Agora eu vou chamar. Camila, já achou a música? Gente, é maravilhoso conversar com meus filhos, né? O negócio é doideira mesmo. Deixa eu ver, gente, vou botar aqui só um minutinho aqui. Presta atenção. Lembrando a vocês, gente, que vai estar segunda-feira meu outro filho, Léo Gomes, que resolveu ir pro Lambazuque, e eu pude ver ele ser campeão lá em Porto Seguro. Aí eu falei, gente, é meu filho. Alô, Camila, achou a música? Não, mas é aquela que ele falou. É. Então, galera, não achou não, né? Tá bom, tá bom. Galera, eu, vocês, vocês gostaram? Gostaram da conversa com o Brabo Selvagem? E aí, vocês gostaram da conversa que eu tive com um dos meus filhos? E minha filha que entrou, Larissa entrou também para na live anterior. Amanhã vai ser Léo Gomes, vai ter Cadu Vieira essa semana também, Alexandre Silva, vai ter vários brabos, Robinho e Evelyn, vai ter próximas também com Tsunami, Choque Mariana, Álvaro Reis, Marcelo Chocolate. Ainda falta muito, gente. É, Rodriguinho. É, agora que eu lembrei, Marca, foi emoção. A gente pode fazer uma semana antes dos Galácticos. Estou emocionado, sem palavras, mas foi bom. É. E aí, gente, gostando? Muito obrigado por vocês estarem fazendo participando das lives que eu estou fazendo. Isso contribui muito para as pessoas que estão, como muitos estão em casa sem poder fazer nada. É um momento de poder até para a gente poder conhecer um pouco da história de cada um dessas pessoas que engrandece a dança. Então, é um pouquinho de eu poder também apresentar eles. E por coincidência, quando é filho meu, eu fico mais emocionado. Gerson Pitt, com certeza, Rodriguinho. Gerson Pitt também foi um guerreiro medieval da casa do Jimmy. Foi um dos primórdios. Eu estou falando difícil porque o curso de coach te dá esse embasamento. E Gerson Pitt, com certeza. Esse cara foi aguerrido, um cara que representou em alto nível, não só dançando, mas dando aula. É um cara de 1,40 m e pouco, mas dançando é um gigante. É isso aí, Camila. Saudade dessa época, eu também. Ô, Glória! Gente, tudo na Glória? Gente, se cuida em casa. Vamos, segue as orientações que nossos governantes estão dando, de se manterem mais tempo em casa. Eu estou muito feliz que domingo que vem é aniversário do meu filho, vai fazer 2 aninhos. E ele está falando já coisas que eu fiquei impressionado essa semana. A gente leva, né? Aquela coisinha falando coisas assim que você sabe que vai falar, mas tu nunca sabe o moment. E quando aquele moment chega, tu leva um susto. Meu filho está falando sim, está contando até 4, fala nomes de pessoas hoje, claro. Eu fiquei, tá assim, tudo é, pra gente que é pai, tudo, a gente fica bobo, né? Eu sou apaixonado pelos meus filhos, meus netos, mas hoje, com a maturidade, eu curto mais o meu filho, que na época da minha filha
eu não curti tanto. Curti, mas não tanto como hoje eu faço questão. E fazer questão da minha vida, mas não tinha. Meu tempo era voltar para ganhar dinheiro. Mas, nossa, eu só agradeço a Deus por tudo. Eu falo para vocês, gente, que hoje, em vez de eu reclamar das coisas que as pessoas tentaram me atingir, eu tenho que agradecer porque eu sou um cara muito abençoado. E a gente, às vezes, não agradece no momento. Fazer live com quem? Com o Igor, com certeza. Não, vai chegar. Vai chegar, Léo. Com certeza, o Igor é da casa. E é brabo, o moleque é enjoado. Mandou bem. Vai... Não, não esqueci de nada, mas foi bom lembrar. Mas já está na minha lista lá do Novo Testamento. Mas eu procuro, até hoje, isso que a gente está vivendo, Igor Felipe, com certeza. David vai fazer, David Bosco, Rodriguinho, com certeza, Léo, não tenha dúvida. Tirar do que a gente está vivendo hoje, agradecer. Porque a gente só gosta de comemorar coisas boas. E as coisas ruins vêm na nossa vida para aprendizado, para nos evoluir como pessoa, para fazer, rebobinar coisas que a gente possa ter feito com alguém e pensar em não fazer mais com outras. Então, tudo, tanto coisas boas e as ruins, nos faz crescer. Então, galera, isso aí, bem lembrado. Cirlei William, lógico, Jorge Lino. Gente, vai chegar neles, mas são tantos. Mas pode deixar que vai ser, vai chegar. Com certeza. Raquel Mesquita, com certeza. Com certeza. Rodrigo Marques também. Mas todo mundo vai cair. Rodrigo, Patrick, William, Vinícius e Flavinho. Gente, vai chegar todos eles, mas é tantos. É o que eu estou tentando não fazer nessa ordem. Porque se eu fizer na ordem, os outros novos vão chegar só muito depois. Mas Jorge Lino, Charmoso, que é da época do Jorge Lino. Marcela Amorim, que também estudou na escola. Kilvio, que também foi da escola. Vou chegar em todo mundo. Galera, mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Yolanda Reis, obrigado, Mário, pela lembrança. Léo, obrigado pela lembrança, Rodriguinho. Quem fala comigo? Quer falar aí? Tudo bem. Deixa eu chamar o Rodriguinho aqui, peraí. Gente, deixa eu chamar o Rodriguinho. Gente, deixa eu chamar o Rodriguinho para finalizar aqui em chave de ouro. Rodrigo Marinque, lógico. Marinque também, lógico, papai. Filhão, eu vou apresentar todo mundo. Rodrigo Marinque, não tenha dúvida. É. Galera, muito obrigado. E em breve o Rodriguinho também vai estar aqui. Todos esses que Léo e Robertinha Magno botou vão estar aqui. Isso não tenha dúvida. Até a próxima. Até amanhã, gente. Saudade. Eu também, filho. Saudade de tu. Um abraço. Ô, Glória.